As portas automáticas deslizaram abertas, deixando entrar uma onda de ar frio de Portland, enquanto eu entrava no paraíso de bebê com minha barriga tão redonda que mal conseguia ver meus sapatos. Minhas mãos tremeram levemente na alça do carrinho de compras. 8 meses grávida, sozinha, exausta, mas determinada a comprar as últimas coisas que meu bebê precisaria. Apenas mamadeiras, um cobertor macio, talvez um pequeno macacão com patos. Nada me preparou para o que vi em seguida. Uma explosão de riso nítido, familiar, ecoou do próximo corredor. Eu congelei. Aquela voz costumava me cumprimentar todas as manhãs. Aquela voz uma vez prometeu para sempre. E agora ela rastejava pela seção de recém-nascidos como um fantasma que eu ainda temia. Brandon. Meu ex-marido estava perto de uma parede de carrinhos de bebê, perfeitamente estiloso em um casaco azul marinho, seu relógio Citizen prateado capturando as luzes da loja. Seu braço estava enrolado em uma mulher cuja beleza era tão polida que parecia quase artificial. Savannah Brooks, sua nova namorada influenciadora. Ela segurava uma bolsa de fraldas de luxo como se fosse um troféu que ela havia ganhado. Meu pulso martelou. Virei o carrinho, esperando que eles não me vissem. Mas o destino não foi tão gentil. Savannah ofegou alto, dramaticamente. Oh, meu Deus! Brandon, não é aquela sua ex-mulher? O sorriso de Brandon desapareceu enquanto seus olhos se fixavam na minha barriga. 8 meses de vida empurrando contra minhas costelas. 8 meses de segredos sobre os quais ele nunca se importou em perguntar. Ele piscou 1, 2 vezes, como se estivesse tentando calcular o que estava vendo. Maddie, ele murmurou. Você está grávida? O ar engrossou. Compradores desaceleraram. Até a música suave de ninar tocando por cima parecia prender a respiração. Savannah se aproximou, seus saltos clicando como pequenas adagas. Uau! E você está comprando sozinha? Que triste. O calor ruborizou minhas bochechas. Segurei o carrinho tão apertado que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu queria desaparecer, derreter no chão. Qualquer coisa menos ficar ali sob seus olhos cruéis e brilhantes. Mas então, atrás de mim, passos, uma voz profunda e calma. Maddie, você precisa de ajuda? Eu me virei e vi um rosto que mudaria tudo. Por um momento, o mundo se estreitou em um túnel. Apenas eu, meu coração batendo forte, e o homem que uma vez prometeu me proteger, olhando como se eu fosse uma estranha que havia inconveniente seu dia. Os olhos de Brandon saltaram entre meu rosto e minha barriga inchada. Confusão torcendo em algo mais frio, algo mais feio. Maddie, ele repetiu, a voz afiada agora, como se me acusasse de aparecer de propósito. Por que você não contou a ninguém que você estava assim? Assim, grávida, sozinha, indesejada. Ele nem conseguia dizer a palavra. Savannah cruzou os braços, seu casaco de grife farfalhando como papel caro. Honestamente, amor, ela parece mais avançada do que eu esperava. Seus olhos passaram por mim, lentos e julgadores. 8 meses, e você está aqui sozinha. Onde está o pai? Minha garganta apertou. O calor subiu pelo meu pescoço. Estranhos começaram a observar. Murmúrios suaves, sobrancelhas levantadas, olhares de pena, o tipo que cortava mais fundo do que qualquer insulto. Eu não te devo uma explicação, eu sussurrei. Os lábios de Savannah se curvaram. Então nenhum pai à vista. Isso faz sentido. Brandon soltou um escárnio incrédulo. É por isso que você tem estado quieta por meses? Porque você sabia que eu descobriria isso. Ele se aproximou, abaixando a voz, mas não o suficiente. Você não perdeu tempo em seguir em frente, não é? A acusação me atordoou. Seguir em frente para quem? Eu havia passado os últimos 8 meses lutando contra enjoo matinal, lutando contra a solidão, lutando contra o eco de suas portas batendo no meu apartamento.
Seguir em frente era um luxo que eu nunca havia tido permissão. Eu não segui em frente. Eu respirei, minha voz mal se mantendo. Eu me afastei, mas Brandon não estava ouvindo. Ele estava examinando o corredor, quase paranoico, como se temesse que alguém ouvisse algo prejudicial para ele, não para mim. Savannah inclinou-se presunçosamente. Se você precisava de ajuda, deveria ter apenas perguntado. Brandon e eu teríamos te indicado um centro de doação ou algo assim. Centro de doação para mães solteiras, como se eu fosse um caso de caridade a ser descartado. Um tremor percorreu meu peito. Foi então que uma sombra se moveu ao meu lado. Firme, enraizada, familiar de uma forma que me fez prender a respiração. Colton Hale deu um passo à frente, sua alta estrutura bloqueando o caminho de Brandon. Sua presença calma cortou a tensão como luz quente através da névoa. Ela não perguntou, Colton disse calmamente, mas ela não está sozinha. A expressão de Brandon vacilou. Savannah piscou. Meu coração tropeçou porque a forma como Colton disse não parecia um resgate. Parecia uma promessa. A presença de Colton estabilizou o ar, mas meu peito ainda se sentia apertado, como se alguém tivesse enrolado mãos invisíveis ao redor das minhas costelas e apertado. Brandon o encarou, os olhos se estreitando com o tipo de insegurança que ele costumava esconder atrás de um sorriso encantador. E você é? Brandon perguntou, embora o tremor em sua voz o traísse. Colton não se intimidou. Alguém que realmente se importa se Maddie está bem. Savannah soltou um bufo divertido. E daí, você é o babá dela? Seus lábios brilhantes se curvaram em um sorriso irônico. Ou talvez outra coisa. A implicação queimou como ácido. Antes que eu pudesse responder, uma onda de tontura me atingiu. A luz do teto parecia embaçar em listras brancas. Agarrei a lateral do carrinho, me firmando enquanto o bebê se movia bruscamente dentro de mim. Opa, Maddie! Colton se aproximou, a mão pairando perto do meu cotovelo. Sente-se por um segundo. Mas sentar não era uma opção. Não com os olhos de Brandon grudados na minha barriga. Não com Savannah filmando o momento no telefone como se fosse conteúdo para seus seguidores. Claro, ela estava filmando. Claro, a história estava se repetindo. E minha mente, sem ser convidada, desprotegida, me arrastou de volta a um ano. Uma memória que eu nunca quis. Brandon batendo seu MacBook durante uma discussão. Eu segurando um e-mail de rejeição que eu não havia escrito. Ele dizendo que minha carreira não valia o risco se quiséssemos um futuro juntos. A pior parte, eu acreditei nele. Cancelei a oferta de emprego. Pedi desculpas por querer mais. Agora, vendo-o ali com a perfeita Savannah sob a iluminação perfeitamente encenada da loja, senti algo se quebrar dentro de mim. Algo velho? Algo cansado? Você está tonta porque está estressada? Savannah perguntou docemente. Ou porque está escondendo algo? Brandon se inclinou, a voz baixa e afiada. Você deveria ter me contado, Maddie. As pessoas vão falar e vão assumir coisas. Colton virou a cabeça, o maxilar apertando. Se você se importasse tanto com a reputação dela, não estaria falando com ela assim. Brandon zombou. Ah, certo. E você sabe melhor. Colton não levantou a voz. Ele não se moveu. Ele nem olhou para Brandon. Ele apenas disse com quietude e certeza. Eu sei que ela merece coisa melhor. As palavras atingiram mais forte do que qualquer grito. Minha respiração falhou. Savannah parou de filmar. O rosto de Brandon corou. E pela primeira vez desde que entrei na loja, senti o passado começar a perder seu domínio sobre mim. No momento em que as palavras de Colton se instalaram no ar. Ela merece coisa melhor. A expressão de Savannah mudou. O sorriso irônico desapareceu, substituído por algo mais afiado, calculista. Ela se aproximou, o telefone ainda agarrado em sua mão, a câmera apontada abaixo o suficiente para fingir que não estava gravando. Bem, ela disse brilhantemente, se Maddie merece coisa melhor,
Então talvez ela não devesse estar vagando por aí com 8 meses de gravidez sem um parceiro. É suspeito. Alguns compradores olharam. Suspeito. Como se eu estivesse fazendo algo errado por sobreviver. Brandon vê o momento. Seu ego sempre precisou de uma audiência. Você sabe, Maddie, ele disse mais alto do que o necessário. As pessoas vão querer saber quem é o pai. Elas vão fazer perguntas. E se você acha que nos encontrar hoje é estranho, ele riu suavemente. Espere até os rumores começarem. Meu estômago se revirou. Os olhos de Savannah brilharam. Especialmente porque você não anunciou nada online. A maioria das mulheres grávidas posta pelo menos uma foto. Você nada. Sua voz pingava falsa preocupação. Quase parece que você o está escondendo. O maxilar de Colton tensionou, mas ele não interrompeu. Ele olhou para mim, apenas para mim, como se esperasse minha deixa. Mas antes que eu pudesse falar, Brandon se inclinou mais perto, abaixando a voz o suficiente para que apenas nós pudéssemos ouvir. A menos que, ele fez uma pausa, estudando meu rosto, a menos que você nem saiba quem é o pai. As palavras me atravessaram, minha respiração falhou, minhas palmas ficaram frias, minha visão embaçou por um segundo. Colton deu um passo à frente, colocando-se diretamente entre Brandon e eu. Você precisa ir embora agora, Brandon zombou. Estou falando com minha ex-mulher. Não, Colton respondeu, a voz calma, mas com um fio de aço. Você está assediando uma mulher grávida em público. Um gerente da loja se aproximou, atraído pela tensão crescente. Está tudo bem aqui? Savannah imediatamente colocou seu doce sorriso de influenciadora. Oh, estamos totalmente bem. Apenas um pequeno momento de família, mas seu tom não conseguia esconder o veneno por baixo. Os olhos do gerente se moveram para mim. Senhora, você precisa de ajuda. Abri a boca, mas antes que uma palavra saísse, uma dor aguda me atingiu o lado. Não perigosa, não ainda, mas o suficiente para me fazer segurar o cartão novamente. A mão de Colton firmou meu braço. Ela precisa de espaço. Brandon me observou e sorriu. Na verdade, sorriu como se meu desconforto provasse algum ponto que ele estava tentando fazer. E naquele instante, algo dentro de mim endureceu. Eu não ia deixá-lo me quebrar novamente. A dor diminuiu, mas a humilhação permaneceu como um hematoma sob minha pele. Minha respiração tremeu para dentro e para fora enquanto eu me endireitava, recusando-me a deixar qualquer um deles me ver desmoronar. Não de novo. Não em público. Não na frente do homem que uma vez prometeu me amar e da mulher que parecia gostar de me ver desmoronar. Brandon cruzou os braços, mudando seu peso como se estivesse se acomodando para entretenimento. Veja, é exatamente por isso que eu saí quando saí. Você não consegue lidar com a pressão, Maddie. Você nunca conseguiu. Meu coração caiu no meu estômago. Quantas vezes ele disse isso a portas fechadas? Quantas vezes eu acreditei nele? A expressão de Savannah suavizou de uma forma que não era gentil, apenas condescendente. Talvez devêssemos apenas dar espaço a ela. Amor, ela parece sobrecarregada. Sobrecarregada, quebrada, frágil. Palavras que eles usavam como armas. Mas então Colton se moveu, não agressivamente, mas com a certeza de alguém que se recusava a ficar parado por mais um segundo. Você não pode mais defini-la, ele disse, a voz calma, mas ressonante. E você não pode reescrever o que aconteceu entre vocês dois apenas para se sentir heróico. Brandon bufou. Heróico? Você acha que eu queria essa atenção hoje? Eu preferiria não encontrar minha ex-mulher grávida enquanto comprava carrinhos de bebê com minha namorada. Savannah estremeceu ligeiramente. Carrinhos de bebê? Seus olhos voaram para ele, confusão nublando suas feições. Eu percebi. Colton percebeu, mas Brandon não. Ele continuou, alheio. Quer dizer, estamos aqui procurando coisas que realmente precisaremos. Não, Savannah agarrou o braço dele, as unhas cravando. Brandon, que carrinho! Nós nunca conversamos. Brandon congelou.
A loja ficou em silêncio ao redor deles. Pela primeira vez, Savannah não estava atuando para as câmeras. Seus olhos estavam arregalados, inquietos, procurando seu rosto como se estivesse lendo uma confissão. Você disse que estávamos apenas olhando. Ela sussurrou. Você disse que ainda não era sério. Colton exalou lentamente. Parece que hoje está cheio de surpresas. Brandon engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, outro choque agudo semelhante a uma contração me forçou a segurar o carrinho. Mais uma vez. Não perigoso, mas se aproximando. Colton imediatamente se inclinou para mim. Precisamos que você seja examinada. Brandon deu um passo à frente instintivamente, como se reivindicasse algum direito invisível. Colton o bloqueou sem esforço. Afaste-se. O rosto de Brandon se retorceu. Savannah ficou congelada. E eu, respiração superficial, coração batendo forte, senti o mundo inclinar novamente. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez, eu não tinha medo de cair. Colton me guiou para uma pequena área de estar perto do balcão de atendimento ao cliente, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. Meu corpo não estava em trabalho de parto. Pelo menos eu esperava que não. Mas o estresse tinha um jeito de apertar cada nervo até parecer que minha própria pele não se encaixava direito. Respire devagar, Colton murmurou, ajoelhando-se ao meu lado enquanto eu me acomodava na cadeira de plástico. Seu tom não tinha pânico, apenas quietude e certeza. Você está bem. Estou bem aqui. Eu balancei a cabeça, mas minha garganta estava apertada. Demais apertada, porque Brandon não tinha parado de me observar. Não, me estudando como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que de repente se arrependeu de ter deixado inacabado. Savannah, enquanto isso, estava presa em seu próprio choque, braços cruzados como se estivesse se abraçando. Ela encarou Brandon com um olhar que poderia quebrar vidro. Você veio aqui para olhar carrinhos de bebê? Ela repetiu, a voz tremendo. Você disse que estávamos apenas matando tempo antes do brunch. Brandon engoliu em seco. Sabe, relaxe. Eu quis dizer não, ela sussurrou, dando um passo para trás. Você quis dizer algo. Colton se levantou lentamente. Talvez levem a conversa do relacionamento para outro lugar. Brandon se irritou. Isso não é da sua conta. Colton não piscou. Ela é. As palavras simples, mas ditas com convicção, me fizeram prender a respiração. Savannah soltou uma risada quebrada. Uau! Então é por isso que você está de repente em pânico, porque outro homem realmente se importa com ela. O maxilar de Brandon se apertou. Não estou em pânico. Você parece que está. Savannah respondeu. A discussão entre eles aumentou, vozes afiadas e ecoando. Clientes se mexeram desconfortavelmente. Uma criança próxima começou a chorar. A tensão era espessa o suficiente para ser sentida. Então outro choque me atingiu o lado. Não uma contração, mas como meu corpo levantando uma bandeira vermelha. Colton imediatamente se agachou ao meu lado novamente. Mad, olhe para mim. Você se sente fraca? Um pouco, admiti, segurando a borda da cadeira. Só preciso de 1 minuto. Brandon finalmente se aproximou, a preocupação piscando em seu rosto. Real ou conveniente? Eu não conseguia dizer. Ela está bem? Ele perguntou. Colton virou apenas o suficiente para olhá-lo. Se você se importasse com o bem-estar dela, não teria passado os últimos 10 minutos a humilhando. Brandon abriu a boca para protestar, mas um funcionário da loja correu com um copo de água e uma expressão de pânico. Senhora, devemos chamar apoio médico? Antes que eu pudesse responder, Savannah falou inesperadamente, suavemente. Talvez você devesse. Todos silenciaram, e meu mundo começou a se estreitar novamente, não por medo desta vez, mas pela aterrorizante possibilidade de que algo mais profundo estivesse errado. O gerente da loja pairava ansiosamente enquanto o jovem funcionário esperava com o copo de água suspenso entre suas mãos trêmulas. O ar parecia mais pesado, mais denso,
como se todos sentissem que algo estava mudando sob a superfície. Dei um gole lento, querendo que meu coração se acalmasse, mas minhas mãos ainda tremiam. Não de dor, de medo. Da memória de cada momento em que fui dispensada, ignorada ou feita para me sentir pequena. Colton colocou uma palma firme nas costas da minha cadeira. Mad, fale comigo. A dor está piorando. Eu balancei a cabeça gentilmente. Não é isso. É apenas demais de uma vez. Colton assentiu como se entendesse tudo o que eu não tinha forças para dizer em voz alta. Mas Brandon, é claro, ouviu apenas o que queria ouvir. Então, você está estressada porque nos encontrou? Ele perguntou ofendido. Mad, vamos! Você não pode fazer tudo sobre seus sentimentos. Colton virou tão rápido. Brandon realmente deu um passo para trás. Pare de falar, ele disse calmamente. Cada palavra que você diz está piorando isso. Brandon se irritou. Estou tentando verificar minha ex-mulher. Você está tentando controlar a narrativa. Colton o corrigiu. Isso não é a mesma coisa. Savannah surpreendeu a todos quando calmamente acrescentou. Ele está certo, Brandon. Brandon olhou para ela como se ela o tivesse traído. Savannah engoliu em seco. Ela está grávida, e se o bebê é seu ou não, não é. Brandon retrucou rápido demais. Isso foi interessante. Muito defensivo, muito certo. Savannah piscou. Por que você tem tanta certeza? Brandon congelou, o pânico piscando em seus olhos antes que ele o cobrisse com irritação. Porque eu sou. Deixe pra lá. Mas Savannah não. Seu olhar se aguçou. A suspeita floresceu. Mad, ela disse suavemente. Você precisa que chamemos uma ambulância. Você não parece bem. Não era gentileza, apenas controle de danos. Mas pela primeira vez hoje, sua voz não estava pingando veneno. Acho que ela precisa de um hospital, Colton disse firmemente, voltando para mim. Eu a levarei eu mesmo. Brandon imediatamente se inseriu entre nós. Ah, por favor. Você está agindo como se fosse o marido dela. Colton não desviou o olhar. Não, estou agindo como alguém que não está tentando machucá-la. O rosto de Brandon se retorceu. Savannah sussurrou. Brandon, deixe-os ir. E pela primeira vez percebi que ela tinha medo do que ele diria a seguir, o que ele revelaria, o que ele confessaria sob pressão. Algo estava se desvendando, e não era eu. Colton me ajudou a levantar lentamente, suas mãos firmes sob meu cotovelo, guiando-me para longe da cena que parecia estar se fechando por todos os lados. Mas Brandon não tinha terminado, nem de perto. Seus sapatos rasparam bruscamente contra o piso polido, enquanto ele dava um passo à frente. Você não vai levá-la a lugar nenhum sem mim, ele retrucou. Colton nem sequer se virou. Você perdeu esse privilégio no dia em que saiu. As palavras atingiram mais forte do que um grito. Até Savannah inalou bruscamente. Mas Brandon, sempre desesperado para manter o controle, riu baixinho, embora soasse forçado. Privilégio? Por favor. Ela foi quem desapareceu. Ela não me contou nada. Nem sobre a gravidez. Nem sobre o pai. Nem sobre ele se interrompeu abruptamente. Demasiado abruptamente. Colton finalmente se virou, os olhos se estreitando. Nem sobre o quê? Brandon engoliu em seco. Nada. Savannah se aproximou dele, a voz baixa, mas afiada. Não. Diga. Nem sobre o quê, Brandon? Ele evitou o olhar dela. Evitou o meu. Para um homem que amava a atenção, ele de repente parecia querer encolher-se no chão. Não importa, ele murmurou. Importa para mim, Savannah disse, sua voz falhando. Por que ela não te contaria? Por que você tem tanta certeza de que o bebê não é seu? Por quê? Por que não é? Brandon explodiu mais alto do que o pretendido. Clientes se viraram. Uma criança parou no meio do choro. Até a música da loja parecia mais silenciosa. Savannah o encarou, o rosto pálido. Como você pode ter tanta certeza? Brandon abriu a boca, fechou-a,
Depois abriu-a novamente como um homem se afogando em suas próprias desculpas. Eu apenas sei. Ok, ele retrucou. Há razões. Que razões? Eu sussurrei. Ele não respondeu porque não podia. Colton se aproximou protetoramente de mim, sua voz baixa, mas poderosa. Se há algo que Maddie merece saber, diga agora. O maxilar de Brandon apertou tanto que uma veia pulsou em sua têmpora. Eu não conto a ninguém meu histórico médico. Savannah cambaleou um passo para trás. Médico. Minha respiração falhou. O olhar de Colton se aguçou. Histórico médico relacionado a quê? Brandon agarrou o pulso de Savannah como se fosse puxá-la. Estamos indo embora. Não, Savannah disse, puxando a mão de volta. Não até você explicar porque está em pânico com a ideia de que este bebê pode ser seu. Silêncio. Silêncio frio e sufocante. Brandon olhou entre todos nós, encurralado, exposto, desvendando-se. E naquela fenda de hesitação percebi que ele não tinha medo de mim. Ele tinha medo da verdade. Os olhos de Brandon varreram a loja como se procurassem uma rota de fuga. Qualquer porta, qualquer distração, qualquer coisa que mantivesse a verdade enterrada um pouco mais. Mas não havia para onde correr. Nem do olhar penetrante de Savannah, nem da presença firme de Colton, nem do peso do momento pressionando todos nós, e certamente não de mim. Por meses eu havia ficado quieta. Eu havia engolido humilhação, medo e solidão. Eu havia deixado outras pessoas escreverem a história da minha vida enquanto eu vivia nas margens. Mas não hoje. Eu me esforcei para me levantar, segurando as costas da cadeira, até que meu equilíbrio se firmou. O movimento atraiu todos os olhares. Até Brandon congelou. Chega, eu disse suavemente, mas com uma agudeza que surpreendeu até a mim. Brandon piscou. Maddie, sente-se. Você vai se machucar. Não, eu disse, encontrando seus olhos com uma firmeza que eu não sabia que ainda tinha. Você falou por cima de mim, me dispensou, me humilhou por anos, mas você não vai fazer isso mais. Um murmúrio se espalhou entre os compradores próximos. Respirei fundo. Você quer saber por que eu não te contei nada? Porque você se certificou de que eu aprendesse a ficar quieta. Você se certificou de que eu me sentisse pequena. Cada sonho que eu tive, cada chance que tive, você esmagou antes mesmo que eu pudesse tentar. O maxilar de Brandon se apertou. Isso não é justo. É a verdade. Eu o cortei. Cortei surpreendendo. Você me disse que eu não era forte o suficiente. Você me disse que eu não conseguia lidar com a pressão. Você me disse que minha carreira não importava. Minha voz vacilou, mas eu continuei. E quando eu mais precisei de apoio, você não estava lá. A expressão de Savannah mudou. Menos presunçosa agora, mais atordoada. Colton se aproximou, sem me tocar, mas me firmando apenas com sua presença. Olhei diretamente para Brandon. Eu não desapareci. Você parou de procurar. Silêncio, afiado, pesado, definitivo. Brandon engoliu em seco. Maddie, eu não quis dizer. Você quis dizer cada palavra, eu sussurrei. E eu finalmente ouvi. Savannah exalou, as peças se encaixando em sua mente. Então é por isso que ela não te contou, ela murmurou. Porque você não merecia saber. Brandon a encarou traído. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me importei com o que ele sentia. Porque a verdade não estava mais me afogando. Eu era finalmente quem a estava falando. Brandon permaneceu imóvel, sua confiança vazando como o ar de um pneu furado. Pela primeira vez, Savannah não estava agarrada ao braço dele. Ela estava a alguns metros de distância, com os braços cruzados, observando-o com crescente suspeita. Colton permaneceu ao meu lado, sem tocar, mas perto o suficiente para parecer um escudo. Sua presença era silenciosa, mas poderosa, ancorando-me em uma tempestade que havia saído do controle muito antes de hoje. Brandon finalmente exalou,
a voz baixa e trêmula. Certo. Você quer a verdade? Eu não achava que o bebê era meu, porque ele parou, o maxilar apertando, os olhos piscando entre mim e Savannah. Savannah deu um passo à frente. Por que o quê, Brandon? Por que o quê? Ele passou a mão pelo cabelo, a frustração transbordando. Eu não achava que poderia ser pai. Ok. Savannah piscou. O que isso significa? Brandon hesitou apenas o tempo suficiente para que a resposta se tornasse óbvia. E então o rosto de Savannah mudou, sua confusão derretendo em algo mais sombrio. Realização. Oh, meu Deus, ela respirou. É por isso que você nunca falou sobre filhos comigo? Porque você já sabia que não podia. A cabeça de Brandon se virou para ela. Savannah, aqui não. Por que não aqui? Ela exigiu, a voz aumentando. Você a humilhou em público. Você pode lidar com um pouco de verdade em público. A multidão ao nosso redor fingiu não ouvir, mas a tensão era magnética. A voz de Colton cortou o ar de forma limpa. Então, você sabia sobre sua infertilidade antes do divórcio. Brandon olhou para ele. Não é da sua conta. É, Colton respondeu calmamente. Se você usa essa mentira para culpá-la ou puni-la ou fazê-la se sentir indigna. Meu coração batia forte, porque foi exatamente isso que ele havia feito. Savannah balançou a cabeça lentamente, sua voz tremendo. Então, você a deixou pensar que algo estava errado com ela. Você a deixou sabendo que ela não era o problema. Brandon deu um passo em direção a ela. Savannah, pare! Mas Savannah havia parado de ouvir. Não, ela disse bruscamente. Você se fez de vítima, e você a fez de vilã para salvar seu orgulho. As palavras pairavam entre nós como uma lâmina. Senti minha respiração falhar, não de dor, mas de algo mais claro. Vingança. Brandon se virou para mim, o desespero rastejando. Maddie, eu não queria que isso saísse assim. Sempre acontece, eu disse calmamente. A verdade sempre encontra um caminho. E pela primeira vez, Brandon parecia genuinamente com medo. No momento em que Savannah se afastou de Brandon, algo mudou no ar, como a primeira rachadura do gelo antes que ele se quebre completamente. Seus olhos estavam brilhantes, mas não com tristeza, com raiva, com traição. Você a deixou pensar que ela era o problema, ela sussurrou. E então você me deixou acreditar que você simplesmente não estava pronto para ter filhos. Deus, quem é você afinal? Brandon cerrou os punhos. Savannah, isso não é justo. Você não entende. Eu entendo perfeitamente, ela estalou. Você mentiu para proteger seu ego. Você mentiu para controlar a narrativa. E agora você está fazendo de novo. Colton cruzou os braços, o olhar fixo em Brandon com a quietude e intensidade de um homem que já havia visto esse tipo de manipulação antes. Então, você a deixou. Distrito mal, vendo que ela não era o problema, e em vez de ser honesto, você escolheu destruir a confiança dela. Brandon o encarou de volta. Não foi assim, mas o tremor em sua voz contava outra história. Respirei fundo, tremendo. O medo que eu carregava por meses, o medo de encará-lo, de explicar qualquer coisa a ele, começou a desaparecer como vapor em um espelho. Eu me culpei. Eu disse suavemente. Todas as noites eu me perguntava o que eu fiz de errado. Você me deixou acreditar que meu corpo havia falhado com você. A cabeça de Brandon caiu, a vergonha piscando em seu rosto. Eu não queria piedade e não queria crueldade, eu respondi. A voz de Savannah nos cortou. Então o bebê, ela não poderia ter engravidado de você de qualquer maneira. Brandon estremeceu. Savannah, responda-me, ela exigiu. Não, ele sussurrou. O silêncio que se seguiu pareceu abalar o chão. Colton se aproximou sem me tocar, mas se alinhando ao meu lado como uma declaração. Então você deve a ela um pedido de desculpas. Brandon olhou para mim,
culpa e pânico em sua expressão. Maddie, eu sinto muito. Eu não queria que nada disso acontecesse. 1 ano atrás, essas palavras teriam me despedaçado. Hoje, elas mal me alcançaram. Você não está pedindo desculpas. Eu disse calmamente. Você está tentando salvar a sua imagem. Savannah soltou uma risada sem humor. Uau! E eu pensei que conhecia bandeiras vermelhas. Brandon se virou para ela bruscamente. Savannah, você pode não? Não, ela disse friamente. Eu terminei de encobrir você. A loja, os compradores, o barulho, tudo desapareceu. Porque naquele momento, finalmente pareceu que a verdade o havia alcançado, e eu não era mais a que estava em julgamento. A tensão na loja ela atingiu um nível tão agudo que parecia que até as prateleiras estavam ouvindo. Savannah se afastou de Brandon, os braços cruzados apertadamente, como se estivesse se segurando. Brandon, de repente exposto, parecia menor do que eu jamais o havia visto, como se sua arrogância tivesse sido arrancada camada por camada. Mas mesmo despido, ele não resistiu a buscar o controle. Ele apontou para mim, a voz tremendo. Isso não muda o fato de que você deveria ter me contado. Eu tinha o direito de saber que você estava grávida. Meu coração bateu dolorosamente. Colton deu um passo à frente. Você perdeu esse direito quando saiu. Brandon olhou feio. Eu ainda mereço saber. Não, eu disse, minha voz firme. Você merece a verdade, e você a teve. Você apenas não a quis. A cabeça de Savannah se virou para mim. Que verdade. Respirei lentamente. Que ele foi embora porque disse que eu não era o suficiente, que eu não trazia nada para a vida dele, que eu o segurava. A boca de Savannah se abriu. Ele te disse isso? Enquanto sabia que você não era a razão pela qual ele não podia. Ela parou, piscando rapidamente. Oh, isso é realmente cruel. Brandon exalou bruscamente. Eu não queria que ela se sentisse culpada. Colton soltou uma risada incrédula. Você quer dizer que você não queria se sentir envergonhado? O rosto de Brandon queimou vermelho. Você não entende nada sobre nós. A expressão de Colton suavizou. Não para Brandon, mas para mim. Eu entendo isso. Ela está aqui com 8 meses de gravidez, tremendo de estresse, e tudo em que você consegue pensar é em proteger sua imagem. O maxilar de Brandon se apertou, mas ele não negou. Savannah passou a mão pelo cabelo, de repente pálida. Deus, Brandon, se você mentiu sobre algo tão grande, sobre o que mais você tem mentido? Ele estendeu a mão para o braço dela. Savannah, vamos, não faça uma cena. Ela recuou. Você já fez uma, e me arrastou para ela. Um segurança se aproximou cuidadosamente. Está tudo bem aqui? Antes que alguém pudesse responder, senti um puxão no baixo ventre. Agudo, profundo, inegável. Minha mão voou para minha barriga. Os olhos de Colton se arregalaram. Maddie, o que foi isso? Brandon endureceu. Foi isso? Outra onda atingiu, mais forte desta vez. Minha respiração falhou. Eu não sei. Eu sussurrei. Colton ajoelhou-se ao meu lado instantaneamente. Ei, olhe para mim. Você está em contração. Mais uma onda mais forte. Real. Oh, Deus, talvez eu estivesse. Savannah ofegou. Brandon empalideceu. E a loja irrompeu em caos. O mundo embaçou em uma névoa de luzes fluorescentes e vozes em pânico. Alguém chamou por um kit de primeiros socorros. Outro gritou por espaço. As mãos de Colton já estavam me apoiando, firmes e quentes, guiando-me de volta à cadeira de onde eu havia me levantado minutos antes. Maddie, respire, ele disse suavemente. Devagar. Estou bem aqui. Eu tentei. Deus, eu tentei. Mas a pressão que agarrava meu estômago não parecia as dores de estresse anteriores. Isso era mais profundo, como se meu corpo estivesse mudando de marcha sem minha permissão. Brandon pairava a poucos metros de distância, pálido e rígido. Savannah estava mais afastada, a mão cobrindo a boca.
Ela está entrando em trabalho de parto? Alguém sussurrou perto do corredor das mamadeiras. Apertei o apoio de braço, a respiração tremendo. É muito cedo. Ainda não é a hora. Colton colocou uma mão firme no meu ombro. Estamos levando você para um hospital agora. Ele olhou para o segurança. Chame uma ambulância. Mas antes que o guarda pudesse alcançar seu rádio, Brandon deu um passo à frente abruptamente. Espere, ele balbuciou, a voz falhando. Colton lhe lançou um olhar mortal. Afaste-se! Brandon o ignorou e olhou diretamente para mim. Realmente parecia que ele estava me vendo pela primeira vez em muito tempo. Maddie, antes de você ir, preciso dizer algo. Savannah franziu a testa. Brandon, agora não. Não, ele insistiu, a voz trêmula. Tem que ser agora. A loja silenciou novamente. Ele engoliu em seco. Eu não te contei a verdadeira razão pela qual eu saí. Meu pulso latejou dolorosamente. A voz de Brandon baixou a um sussurro, do tipo que se carregava de qualquer maneira. Não foi por sua causa, ou por seus sonhos, ou por nossas brigas. Foi porque eu não podia te dar o que você mais queria, uma família. E eu não consegui lidar com isso. Savannah enrijeceu. O maxilar de Colton apertou. Eu congelei. Brandon continuou, seu rosto desmoronando. Fiz os testes. Eu sabia. E quando você não engravidou depois que tentamos, pensei que era melhor se eu fosse embora antes que você percebesse que era minha culpa. Eu não queria que você olhasse para mim como se eu tivesse falhado com você. Sua voz falhou. Eu saí porque estava envergonhado. Um murmúrio varreu os espectadores, mas dentro de mim algo mudou. Algo pesado, algo velho, não perdão, não raiva, clareza. E então outra contração atingiu, aguda e inegável. Eu ofeguei, agarrando o braço de Colton. Está acontecendo, Colton disse urgentemente. Precisamos de uma ambulância agora. A contração me deixou sem fôlego, meus dedos se travando na manga de Colton, enquanto o mundo se inclinava novamente. As luzes da loja pareciam muito brilhantes, cada som muito agudo. Colton me firmou instantaneamente, baixando a voz para um sussurro calmo e reconfortante. Maddie, fique comigo. Estamos recebendo ajuda. O segurança já estava ligando para o 911, transmitindo detalhes em tom apressado. Alguns compradores se afastaram para nos dar espaço, formando uma barreira frouxa de rostos preocupados. Brandon deu um passo hesitante em minha direção. Maddie, por favor, apenas me ouça. Eu não queria que você sofresse por causa do meu... A cabeça de Colton se levantou. Ela não precisa disso agora. Afaste-se. Mas eu preciso explicar. Brandon engasgou. Savannah o encarou, balançando a cabeça. Brandon, isso não é mais sobre você. Ela está literalmente entrando em trabalho de parto. Outra contração apertou meu núcleo. Tentei respirar através dela, mas o medo que subia em meu peito tornava tudo mais difícil. É muito cedo, eu sussurrei. Não era para acontecer ainda. A mão de Colton apertou a minha. Cedo não significa inseguro. Os paramédicos chegarão a qualquer minuto. Mas Brandon caiu de joelhos de repente, chocando a todos. Eu nunca parei de me importar com você. Ele disse a voz rouca. Mesmo quando eu fui embora, pensei que estava te poupando. Pensei que sua vida seria melhor sem alguém que não podia te dar uma família. A respiração de Savannah falhou. Brandon, ele balançou a cabeça para ela. Eu arruinei tudo. E agora você está tendo um bebê e não é meu e está me matando porque eu queria isso com você. Eu estava apenas muito envergonhado para admitir. Outra onda de murmúrios percorreu os curiosos. Meu coração se retorceu, não com desejo, mas com algo mais próximo de luto pelos anos que passei, acreditando que seu silêncio era minha culpa. Colton se inclinou para mim, sussurrando em meu ouvido. Você não deve nada a ele. Concentre-se em si mesma, no bebê. Sua voz era uma tábua de salvação. Os paramédicos irromperam pelas portas deslizantes naquele momento,
empurrando uma maca. O gerente da loja os conduziu em pânico. Nós a pegamos, um deles disse gentilmente. Senhora, você pode andar ou precisa de apoio? Colton respondeu por mim, firme, certo. Ela não está andando. Ela está em contrações há vários minutos. Brandon estendeu a mão para mim instintivamente. Colton se interpôs entre nós. Ela vai comigo. E assim, o mundo se dividiu. Meu passado ajoelhado atrás de mim, meu futuro me segurando ereta. Os paramédicos me colocaram na maca, seus movimentos rápidos, mas gentis. Minha respiração estava superficial, mas mais estável agora, com Colton andando ao meu lado, sua mão nunca deixando a barra lateral. O ar frio das portas abertas varreu meu rosto enquanto eles me empurravam para a ambulância. Atrás de nós, a voz de Brandon quebrou o caos. Maddie, espere. Fechei os olhos, não por medo, não por anseio, por exaustão, dele, de todo esse ciclo, dos anos passados perseguindo validação que nunca existiu. Mas Brandon não parou. Ele correu em nossa direção, o desespero retorcendo seu rosto. Eu deveria estar lá, ele gritou. Eu deveria ir com ela. Savannah o alcançou, agarrando seu braço. Brandon, pare! Você está piorando as coisas. Ele a sacudiu. Não, eu preciso acertar. Eu não posso deixá-la passar por isso sozinha. Colton deu um passo para trás da maca, apenas o suficiente para encarar Brandon de frente. Você não pode reescrever a história agora. As narinas de Brandon se alargaram. Você acha que sabe tudo? Você acha que ser algum CEO te torna o salvador dela? Não, Colton disse suavemente. Mas eu não fui embora quando ela precisava de alguém. As palavras atingiram forte, não dramáticas, não cruéis, apenas verdadeiras. Brandon congelou, sua expressão desmoronando sob o peso disso. Senti outro aperto ondulando em meu abdômen. Não tão agudo quanto antes, mas o suficiente para me lembrar que o tempo não estava ao nosso lado. Colton imediatamente se inclinou de volta para mim. Maddie, apenas se concentre em respirar. Estou aqui. Um dos paramédicos assentiu. Senhor, você pode ir conosco se ela quiser você lá. A cabeça de Brandon se ergueu. E eu? Eu também posso ir. Não, o médico respondeu secamente. Apenas uma pessoa de apoio. Ambos os homens olharam para mim. Duas vidas diferentes. Duas versões diferentes de quem eu costumava ser. Um homem que me quebrou. Um homem que estava me mantendo unida sem pedir nada. Minha voz tremeu, mas não vacilou. Eu quero Colton. O ar parou. Os lábios de Savannah se entreabriram em algo como simpatia. Brandon cambaleou para trás como se eu o tivesse atingido fisicamente. Maddie, você não pode estar falando sério. Eu encontrei seus olhos, calmos, resolutos. Eu estou. Os paramédicos levantaram a maca para dentro da ambulância. Colton subiu depois de mim sem hesitação. Brandon ficou na calçada, indefeso, encolhendo na sombra de tudo que ele havia perdido. Não porque o destino foi cruel, mas porque as escolhas têm consequências. E pela primeira vez ele não podia escapar das suas. A ambulância acelerou pelas ruas, sirenes cortando o ar frio do Oregon. Eu estava presa à maca, as luzes no alto piscando como se acompanhassem o ritmo do meu batimento cardíaco, rápido, irregular, aterrorizado. Colton sentou-se ao meu lado, os joelhos angulados para os meus, firmando o balanço da ambulância com uma mão no corrimão e a outra segurando gentilmente meu pulso. Seu polegar roçou pequenos círculos na minha pele, me ancorando de um jeito que nada mais conseguiria. Você está indo incrível, ele disse suavemente. Apenas continue respirando comigo. Segui seu ritmo. Inalação lenta, expiração constante, e o pânico afrouxou seu aperto o suficiente para eu abrir os olhos completamente. Colton, minha voz falhou. Ele se inclinou mais perto. Estou aqui. Estou com medo. Eu sussurrei. Eu sei, ele murmurou, mas você não está enfrentando isso sozinha. Uma tensão se formou na minha garganta.
Não de medo desta vez, mas de algo mais quente, mais pesado, algo que eu não sentia há muito, muito tempo. Segurança. O paramédico olhou para o monitor. Contrações são irregulares, mas reais. Pode estar relacionado ao estresse. Saberemos mais em breve. Estresse. Sim, isso parecia certo. Meses de silêncio, semanas de preocupação e hoje tudo detonando como uma bomba que eu não sabia que estava tic-taqueando. Colton apertou minha mão gentilmente. O que quer que aconteça, nós vamos lidar com isso. A forma como ele disse, nos enviou um tremor pelo meu peito. Mas o momento se fragmentou quando as portas se abriram na baia do hospital. Enfermeiras correndo para a frente com urgência. Enquanto me rolavam pelo corredor, as luzes fluorescentes passavam pelo teto como estrelas cadentes. Colton manteve o ritmo ao meu lado, rápido, fluido, determinado. Uma enfermeira o olhou. Você é o pai? A pergunta la atingiu como uma pedra caída na água, ondas de choque rolando pelo meu corpo. Colton não se intimidou. Não, ele disse suavemente, mas sou quem ela precisa. Minha respiração falhou. As enfermeiras assentiram e o deixaram seguir. Mas enquanto me levavam para uma sala de exames, outra voz cortou o corredor, tensa, sem fôlego, desesperada. Brandon, preciso falar com ela, ele gritou. Tenho que contar o resto a ela. O resto. As palavras me abriram com pavor. Colton entrou na porta, bloqueando Brandon com seu corpo. Agora não. Você não entende, Brandon gritou. Há mais que ela precisa saber sobre os testes, sobre o que aconteceu, sobre uma enfermeira fechou a porta deslizante entre nós antes que ele pudesse terminar. E eu fiquei ali respirando com dificuldade, sabendo de uma coisa com certeza. O que quer que fosse o resto, não seria pequeno. A sala de exames estava mais escura que o corredor. As luzes do teto suavizadas para manter os pacientes calmos, mas nada em mim se sentia calmo. Meu coração continuava correndo. Minha mente continuava girando. E minhas mãos, por mais que eu tentasse, não paravam de tremer. Uma enfermeira verificou os monitores. Suas contrações são irregulares. O estresse é provavelmente o gatilho, mas monitoraremos de perto. Eu assenti, embora as palavras parecessem distantes, abafadas pelo zumbido da adrenalina. Colton estava perto da cama, braços cruzados, não de frustração, mas em uma postura protetora que fazia o quarto parecer menos aterrorizante. Você está bem, ele disse suavemente. Você está segura. Segura? Uma palavra cujo significado eu havia esquecido. Mas então uma batida alta e frenética sacudiu a porta. Antes que alguém pudesse detê-lo, a porta deslizou alguns centímetros e a voz de Brandon rasgou o quarto. Mad, por favor, me deixe explicar. Uma enfermeira imediatamente tentou empurrar a porta para fechar. Senhor, você não pode estar aqui. Tenho que contar a ela, Brandon gritou, tentando encaixar o ombro na fenda. Não era apenas a infertilidade. Havia algo mais. Algo que eu não contei a ela. Algo que ela merece saber antes que o bebê chegue. Meu peito apertou. Outra contração pulsou baixo, ecoando o pânico que me varria. Colton se interpôs entre a cama e a porta como uma parede de pedra inabalável. Você precisa sair, ele ordenou. Brandon não se moveu. Não, você não entende. O que eu fiz? O que os médicos me disseram? Ela precisa ouvir antes. Antes o quê? Eu sussurrei. A pergunta atravessou o caos. Brandon congelou. Sua respiração falhou. A luta esvaiu-se de seus ombros. Colton apertou gentilmente o botão de chamada para segurança. Brandon desabou contra a porta semi-aberta. Os testes. Eles não apenas mostraram infertilidade. Sua voz falhou. Eles mostraram uma alta chance de uma condição genética que eu não queria transmitir. Pensei que deixar você era protegê-la de construir uma vida que poderia desmoronar. Um silêncio engoliu o quarto. Meu pulso bateu forte. Não de medo, do peso de uma verdade que ele havia carregado sozinho. Erradamente, cruelmente, mas sozinho, no entanto.
A enfermeira finalmente empurrou a porta para fechar, trancando-a. Colton voltou para o meu lado, os olhos suaves de preocupação. Você não precisa processar isso agora. Mas meu coração estava tremendo. Não por causa da confissão de Brandon, mas porque no fundo eu sabia que aquela não era a verdade completa. Ainda não. Por alguns segundos depois que a porta trancou, tudo o que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio batimento cardíaco. Rápido demais, alto demais, batendo contra minhas costelas como se estivesse tentando escapar. A confissão de Brandon girava dentro de mim, confusa e pesada. Mas o quarto não me deu tempo para desvendar isso. Os monitores apitaram suavemente. A contração diminuiu. As enfermeiras se moviam eficientemente ao meu redor, mas minha mente permaneceu presa a uma verdade. Se Brandon havia carregado aquele segredo, o que mais ele era capaz de esconder? Colton ficou perto, perto o suficiente para que o calor dele estabilizasse o arrepio que se formava sob minha pele. Você está tremendo, ele disse gentilmente. Estou sobrecarregada, eu sussurrei. E ele está mentindo ou escondendo, ou ambos. O maxilar de Colton apertou. Você não precisa descobrir isso hoje. Mas isso não era verdade porque fora daquela porta trancada, Brandon estava andando, implorando, desvendando. E eu o conhecia bem o suficiente para saber. Um homem tão desesperado não revela um segredo tão grande a menos que esteja aterrorizado com o próximo. Uma enfermeira ajustou meu soro. Seus sinais vitais estão se estabilizando. As contrações parecem relacionadas ao estresse. Uma vez que acalmarmos as coisas, você pode não entrar em trabalho de parto total. O alívio me inundou. Rápido, frágil. Mas então um baque alto atingiu a porta, seguido pela voz abafada de Brandon. Maddie, você não entende. Os testes não eram apenas sobre mim. Havia outra razão pela qual eu saí. Uma maior. Colton endureceu. A segurança estará aqui a qualquer minuto. Mas Brandon continuou, frenético. Eu não queria você presa na minha bagunça. Eu não queria que você sofresse por causa das escolhas que eu fiz. Escolhas que você não conhece. Minha garganta apertou. Escolhas. Colton se inclinou para mim. Não o escute. Não consigo evitar. Eu sussurrei. Eu sussurrei, agarrando sua manga. Ele nunca falou assim antes. Outro estrondo. Outra rachadura em sua compostura. Maddie, por favor. Eu nunca te traí. Mas sua voz falhou. Havia outra pessoa envolvida. Alguém que a porta se abriu. A segurança correu, agarrando Brandon pelos braços enquanto ele ainda tentava desesperadamente me alcançar. Deixe-me terminar, ele implorou. Ela precisa saber. Ela precisa saber quem manipulou tudo. Manipul. A palavra atingiu como um raio. Senti a contração retornar, não por medo desta vez, mas por revelação, porque de repente eu soube exatamente quem ele queria dizer. E a verdade era muito mais sombria do que eu jamais imaginei. Os seguranças arrastaram Brandon para trás, seus sapatos raspando no chão do hospital, enquanto ele lutava contra o aperto deles. Sua voz falhava com desespero, ecoando pelo corredor como um aviso que ninguém queria ouvir. Maddie, não fui eu, ele gritou. Você está culpando a pessoa errada. Ela armou tudo. Ela nos queria separados. O caos girava ao nosso redor. Passos apressados, vozes agudas, o zumbido das máquinas. No entanto, suas palavras cortaram tudo com clareza aterrorizante. Ela, uma mulher, uma sombra por trás de tudo. Colton se colocou na minha frente novamente, me protegendo da cena que se desenrolava além da sala de exames. Você não precisa ouvi-lo, ele murmurou. Mas eu ouvi, porque no fundo do meu peito, sob o medo e a exaustão, algo se encaixou. Eu sei quem ele quer dizer, eu sussurrei. Colton se virou, as sobrancelhas se apertando. Maddie. Não foi apenas ele quem forçou o divórcio, eu disse, a voz tremendo. Não foi apenas ele quem destruiu minha confiança.
Alguém mais sussurrou em seu ouvido. Alguém que lhe disse que eu o atrasaria. Alguém que odiava me ver ter sucesso. Brandon se debateu mais uma vez, os olhos vermelhos implorando. Ela mentiu para mim. Ela me disse que você nunca quis filhos. Ela me disse que você só ficou comigo por pena. Pena? A mesma palavra que Savannah havia me lançado na loja. A verdade me atingiu com tanta força que senti meu corpo estremecer. Savannah. Sempre foi ela. Senti o quarto inclinar, não de contrações desta vez, mas de uma traição tão profunda que esvaziou algo dentro de mim. O maxilar de Colton endureceu. Savannah estava envolvida. Brandon a sentiu violentamente enquanto a segurança o forçava para o corredor. Ela me mostrou mensagens falsas. Ela disse que você estava encontrando outra pessoa. Ela disse que você já estava planejando me deixar. Eu acreditei nela. Eu fui estúpido. Eu... Chega! Colton disse firmemente, empurrando a porta para fechar. Mas o dano estava feito. Minha respiração tremeu. Ela o manipulou. Ela manipulou nosso casamento. E ela esteve ao lado dele o tempo todo, fingindo ser inocente. Uma enfermeira se aproximou, verificando o monitor. Suas contrações estão diminuindo. Você está se estabilizando. Mas nada dentro de mim se sentia estável. Porque a verdade finalmente havia vindo à tona e era mais feia do que qualquer coisa que Brandon sozinho poderia ter causado. Colton sentou-se ao meu lado, sua mão encontrando a minha. Você está segura agora, Maddie. Você não está voltando para aquela vida. Exalei, tremendo, me inclinando para ele, porque em um momento brutal, tudo se quebrou e tudo finalmente fez sentido. Na manhã seguinte, o quarto do hospital parecia mais calmo. O zumbido suave das máquinas, o nascer do sol abafado filtrando pelas persianas, o ar quente em vez de frenético. Minhas contrações haviam parado completamente, e o médico confirmou o que esperávamos. O bebê estava seguro. O estresse havia levado meu corpo ao limite, mas o descanso me trouxe de volta. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Colton sentou-se ao lado da minha cama, uma xícara de café quente do hospital em suas mãos. Seu cabelo estava levemente despenteado, seus olhos cansados. Mas ele não havia saído nem uma vez, nem mesmo para comer. Você não precisa ficar, eu murmurei. Ele sorriu gentilmente. Eu não fiquei porque tive que. Meu peito o apertou, não com medo, mas com algo esperançoso, frágil. Antes que eu pudesse responder, houve uma batida suave. Uma enfermeira espiou. Aquele homem com quem você chegou ontem, o ex-marido, ele foi escoltado para fora da propriedade do hospital no início desta manhã. E a mulher, Savannah, ela estava gritando com ele no estacionamento. A enfermeira balançou a cabeça. A segurança teve que intervir. Uma compreensão lenta e quieta me invadiu. Consequências inevitáveis. Consequências atrasadas. Quando a enfermeira saiu, Colton se inclinou mais perto. Você não vai voltar para aquele caos, ele disse suavemente. O que quer que eles tenham feito, o que quer que tenham dito, termina agora. Eu sei, eu sussurrei. Pela primeira vez, eu realmente sei. Ele estendeu a mão para a minha. Você sobreviveu muito sozinha. Deixe alguém ficar com você desta vez. Lágrimas picaram meus olhos. Por que eu, Colton? Por quê? Ele disse, passando o polegar sobre meus nós dos dedos. Eu vi sua força muito antes de você. E porque eu quero construir algo com você, não te controlar, não te silenciar, apenas estar com você. Meu coração se dobrou para ele como se estivesse esperando por aquele calor o tempo todo. 3 semanas depois, recebi alta, totalmente saudável, e nos mudamos para um apartamento tranquilo em Seattle com vista para a Bahia. Dei à luz uma linda menina, pequena, perfeita, feroz. Colton a segurou como se fosse um tesouro esculpido só para ele. E 1 ano depois, sob um suave pôr do sol do Oregon, ele se ajoelhou na minha frente com um simples anel de diamante. Não chamativo,
não barulhento, mas real. Maddie, ele disse, a voz cheia, firme. Eu escolho você, cada versão de você, cada amanhã com você. Eu disse sim, porque isso era uma fuga. Isso era lar. E em algum lugar distante, Brandon e Savannah enfrentaram as ruínas que construíram enquanto eu entrava em um futuro finalmente digno do meu coração. E assim, nossa história chega ao fim. Mas se você ainda está aqui conosco agora, ouvindo até o último momento, então algo nesta jornada deve ter tocado seu coração de uma forma verdadeiramente humana. Talvez tenha ecoado uma dor que você carregou. Talvez tenha te lembrado que a cura é possível. Ou talvez tenha sussurrado uma verdade que você precisava ouvir hoje. A vida tem um jeito estranho de nos quebrar antes de nos juntar novamente. O filósofo estoico Marco Aurélio uma vez escreveu: o obstáculo se torna o caminho. E é exatamente isso que a história de Matt nos lembra. Às vezes, as próprias coisas que nos despedaçam são as que nos levam à vida para a qual fomos feitos. Você merece paz. Você merece um amor que não te faz encolher. Você merece um futuro construído na verdade, não no medo. Então, se esta história te encontrou na hora certa, fique conosco. Vamos continuar caminhando por essas lições juntos, um capítulo, uma história de cada vez. Se você sentiu até mesmo uma pequena mudança em seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhá-lo com alguém que possa precisar e se inscrever para nunca perder outra história que fale a sua alma. Estamos aqui. Você não está sozinho e sua cura importa. Antes de terminarmos, quero dedicar um momento para esclarecer algo importante. A história que você acabou de assistir é uma narrativa dramática fictícia criada para reflexão emocional e crescimento pessoal. Embora se inspire em sentimentos e lutas da vida real que muitas pessoas enfrentam, os personagens, eventos e situações não são baseados em nenhum indivíduo específico ou incidente verdadeiro. Nosso objetivo nunca é enganar, mas oferecer um espaço seguro onde a narrativa possa iluminar temas de cura, resiliência e autoestima. O drama é o veículo, mas a mensagem é real. Você merece paz, dignidade e um amor que honre quem você é. Obrigado por assistir com o coração aberto. Se esta história te ajudou a se sentir vista, ouvida ou compreendida, somos gratos por você estar aqui e continuaremos criando conteúdo que eleva, inspira e respeita nosso público a cada passo.